Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, nesse que eu vou fazer o Viagens Extraordinárias parte 2. Nesse vídeo, completando o vídeo da semana passada, ainda estou falando sobre Júlio Verne, sobre as viagens extraordinárias do Júlio Verne, que infelizmente não foram viagens que eu fiz durante a minha adolescência ou durante o meu período de infância mesmo, eu queria muito ter feito, mas enfim, ainda dá tempo para recuperar o tempo perdido, e se você não leu Júlio Verne, leia Júlio Verne porque é muito bacana. E nesse vídeo vou falar sobre mais dois livros do autor, que são A Volta ao Mundo em 80 Dias e A Ilha Misteriosa. Nesse primeiro livro, A Volta ao Mundo em 80 Dias, que é um título que a gente sempre ouviu falar, às vezes em piada, às vezes em outras situações que não do Júlio Verne em si, mas todo mundo já ouviu esse título em algum lugar, mesmo que não conheça a história. O Júlio Verne, nesse livro aqui, vai contar a história desse moço chamado Phileas Fogg, que é um desses britânicos, como a maioria dos que a gente conhece da literatura. É um rapaz que vive de renda. Ele é um moço muito misterioso, porque ele não tem esposa, ele não tem família, ele não participa de nenhum círculo da sociedade, a não ser o seu clube de jogos, chamado Reform Club. Entra em pauta essa questão na roda de jogo, uma vez que um dos colegas do clube diz que não seria possível fazer a volta ao mundo em menos de 3 meses. E aí o Phileas Fogg, todo de uma forma muito segura, porque ele é um personagem extremamente seguro, fala, não, a volta ao mundo é possível em 80 dias. Uau, todos se surpreendem. 80 dias para dar a volta ao mundo na perspectiva de que nós estamos partindo de Londres e percorrendo todo o hemisfério norte, tá? Até retornar novamente a Londres. Tá? O hemisfério sul não aparece na história. Pois bem, Phileas Fogg acaba tomando a aposta como algo apto a cumprir. E então eles oficializam a aposta, preenchem uma ata, um contrato no qual vão ser, se ele ganhar, vai ser recompensado numa quantia X, se ele perder essa mesma quantia, vai ser dividida entre os moços lá que apostaram contra. Aí você pergunta, então Júlio Verne foi bem interessante porque ele foi descrever a história desse personagem, Phileas Fogg, e as aventuras que ele passou percorrendo o mundo. Até sim, mas há um fator, um elemento diferente aí, que faz com que a história se torne mais interessante ainda. Eis que na mesma noite em que esse contrato é assinado, acontece um furto ao Banco de Londres, a esse banco, no qual todos eles eram correntistas. O Phileas Fogg acaba se tornando como o principal suspeito, uma vez que as características do bandido tinham as mesmas características do personagem. E então, ao passo que nós temos aí nosso herói a percorrer o mundo junto com o seu criado, porque mais uma vez o personagem principal tem um criado, há a perseguição, a espreita, a vigilância de um inspetor de polícia que o segue durante esse caminho. E aí a história vai ficando bem interessante, porque não bastam só os obstáculos possíveis dessa volta em 80 dias, como o próprio inspetor começa a tramar algumas coisinhas que podem dificultar o projeto. Mas bem, isso não é spoiler, uma vez que se trata dessa viagem de 80 dias e os percalços que o nosso herói vai enfrentar. E situações que você sempre chega ao ponto de acreditar, pronto, ele perdeu a aposta. Mas não, ele é um personagem, caramba, eu queria ser como ele. Nada consegue o deprimir ou fazer com que ele desista ou se dar conta de que perdeu a aposta, não. Phileas Fogg perdeu o navio que partiria naquele dia e só vai ter outro navio que com o mesmo percurso daqui a uma semana. Ele
Tudo bem, perdi o navio. Não tem problema, nós vamos dar uma solução. Durante o percurso no trem, acontece algo que não se esperava e que acaba destruindo completamente os planos do nosso herói. E aí, tudo leva a crer que pronto, estamos no meio do nada, no meio do deserto nos Estados Unidos e não temos como prosseguir viagem. Phileas Fogg, fica tranquilo. Não se preocupe, a solução se proverá. Ele não se abala com nada. E o final é fantástico. Não vou dizer que ele consegue ou não consegue dar a volta ao mundo em 80 dias. Mas há um elemento surpresa ao final da história que deixa tudo incrivelmente interessante. Você tem que ler para saber do que é que eu estou falando. Muito legal, gostei demais desse livro, que foi a Linda que me deu. Obrigado, Linda. E voltando à coleção da editora Fase, do Eduardo, eu li também A Ilha Misteriosa, que cronologicamente, desses 4, foi o último que Júlio Verne escreveu. E nesse livro aqui é muito interessante também, porque nós vamos conhecer situações de sobrevivência de um grupo de náufragos de um balão. Ele até brinca com esse trocadilho, porque os nossos náufragos chegam a uma ilha realmente misteriosa, mas não chegam porque o navio naufragou, chegam porque o balão caiu. E essa ilha, minha gente, é realmente uma ilha misteriosa. Eu imaginei que seria uma ilha misteriosa pelo fato de ninguém saber aonde ela se encontra, ou pelo fato de ela ser uma ilha escondida, mas não, porque todos os fatos que acontecem dentro dessa ilha são realmente misteriosos. Em alguns momentos eu me lembrei daquela série Lost, porque é uma ilha cheia de eventos com uma tonalidade paranormal, mas que ao mesmo tempo você percebe que talvez não seja. E aí, aqui nós temos o nosso engenheiro, Cyril Smith, que junto com um jornalista, um marinheiro, um rapaz que entende bastante de animais e plantas, e um criado, como sempre, e eles vão tentar sobreviver, encontrar uma forma de regressar aos Estados Unidos. Nessa, nossos personagens são americanos. E a partir do momento que eles chegam a essa ilha, você vai conhecer métodos bastante curiosos, bastante eficientes para o caso de você se perder numa ilha. Primeiro, quanto à localização do lugar. Utilizando métodos bem primitivos, nós conseguimos definir a latitude e a longitude dessa ilha. É muito interessante como a inteligência desse engenheiro, e uma ilha que tudo consegue prover, e aquilo que ela não provê, ela dá pelo menos a matéria-prima para que você consiga elaborar. Eu não sei se isso torna a ilha bastante improvável, ou se a capacidade do ser humano realmente se ela não tem limites. Porque, olha só um exemplo, nossos náufragos não têm aonde morar. E aí nosso engenheiro consegue vislumbrar uma ideia a respeito de uma montanha de pedras, uma pequena montanha de pedras, que ele percebe que essa montanha possui um aspecto, ser suspeita de ter um interior oco, que poderia vir a se constituir numa caverna, mas que não tem entrada. E aí ele precisa abrir caminho nessa pedra. Eis que ele encontra minério de ferro na ilha. Desse minério de ferro ele extrai o ferro. Do restante ele consegue isolar um outro material que sob condensação pode elaborar um ácido sulfúrico. E junto com a gordura do dongo morto, ele consegue isolar a glicerina, que junto com esse ácido sulfúrico nós conseguimos elaborar a nitroglicerina, que é um componente explosivo. Uau! E a partir daí ele explode esse pedaço de pedra e nós temos, uma caverna novinha em folha para morar. Nossa, e isso é só a ponta do iceberg, porque tudo essa ilha provém e tudo eles conseguem elaborar a partir do nada.
Mas há uma coisa, um aspecto na história que eu não gostei, é que eles são pessoas boas, você percebe claramente que todos eles são personagens louváveis, honestos, mas eles têm uma sede de matança terrível. Qualquer animal que eles encontram nessa ilha, eles querem matar para comer. A própria história coloca uma variedade muito grande de opções de alimentação. E todo animal que eles encontram, eles querem matar. Eu não gostei muito disso. Mas, tirando esse aspecto, à medida que você avança, esses possíveis elementos sobrenaturais, e porém plausíveis, vão te deixando profundamente intrigado sobre o que é que pode estar acontecendo nessa ilha que esses náufragos não conseguem enxergar. E eles passam por diversos percalços, diversas dificuldades, diversas ameaças, porque é um local que, apesar de pacífico e isolado, oferece também grandes perigos. Eu gostei demais dessa história, sobretudo pelo aspecto do mistério, que eu não imaginava que seria tão elaborado e que te faz realmente ficar impressionado com a criatividade do Júlio Verne. E o desfecho, apesar de ter o encerramento que você esperava, entretanto, esse desfecho acontece sob condições muito tristes mesmo, que me deixaram até um pouco depressivo quando eu terminei de ler a história. Bem, e é isso, 5 estrelas para os 4 livros do Júlio Verne que eu li. Eu nunca tinha lido nada sobre o autor. Vou querer ler os outros livros, porque toda essa saga, toda essa produção literária começou quando o autor publicou 5 Semanas em um Balão. Foi um livro que vendeu e que acabou rendendo ao autor um contrato com uma editora, no qual eles publicavam um livro por ano. Por isso são tantos livros e, ao que parece, todos os outros devem ser tão bons quanto esses outros 4. Há ainda um livro que foi publicado somente na década de 80, olha só, quase 100 anos depois. Tem um livro chamado Paris no século XX, que é um livro futurista que eu fiquei bastante curioso para conhecer, porque esse manuscrito só foi publicado quando o bisneto do Júlio Verne encontrou esses manuscritos abandonados em um cofre velho, né? E que o Jules Verne tinha guardado na época porque os editores não aprovavam a história que ele havia escrito. Mas, talvez, por retratar o mundo no futuro, uma vez que nós temos uma escrita do século XIX, é bastante instigante. E eu vou atrás porque eu quero conhecer mais essa história do Jules Verne. E é isso, se você não leu nada sobre o autor, leia, é bastante interessante, bastante compensador. Recomende para os meninos, porque é o tipo de leitura que vai agradar principalmente garotos, acredito eu. E é isso, se você gostou do vídeo, por favor, dê um like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe o vídeo no Facebook e comentários são sempre bem-vindos. Até o próximo vídeo.